disputar também. Tomar gol do Jesus, porra, vai ser foda. E aí, vamos falar um pouco agora sobre o assunto, acho que principal, né, que eu queria conversar com vocês, é sobre a SA, né? Eu já acompanho o Botafogo também há muito tempo, peguei a transição aí, né? Peguei os 2 acessos da série D para C, depois da C para B, depois caiu, voltou de novo. Peguei a transição para SA, já acompanhava bastante, né? E eu lembro naquela ocasião, o pessoal falava, não, a dívida tá muito grande, tem que vender mesmo, tem que se tornar SA, e tava ali no início dessa onda das SAs do futebol brasileiro, né? A princípio, naquela época lá, todo mundo achava uma maravilha, né? Qualquer clube vai virar SA, vai melhorar, vai ficar bom. Hoje em dia já não é tão assim, todo mundo já... A maioria das pessoas que acompanham futebol já vê que às vezes é melhor não virar do que virar para algumas empresas por aí, né? Sim. A gente viu vários casos acontecendo, né? Para citar por exemplo, o Figueirense, né? Um caso famoso. Eu quero saber o que tem de realidade nisso, né? Como que era o contexto, principalmente você, né? Conhece mais os números e tal. Como que era o contexto do Botafogo naquela época? Realmente estava insustentável, tinha que vender mesmo, se tornar SAF? Ou dava para dar a volta por cima mais um pouco, subir para a Série B e continuar tocando com as próprias pernas como um clube associativo? E qual que é o saldo que você, depois você pode falar também, né? O saldo da SA, olhando para trás, hoje em dia. Eu acho que o que eu falar, o Beraldi vai complementar também, porque nessa parte da transição, o Beraldi até trabalhava no Botafogo e acompanhou né, muito perto, né? Mas assim, o Botafogo, ele ali na época que o Botafogo procurou, não existia nem a questão da SAF ainda no Brasil, não tinha era nem SA, né? E a gente tinha, acho que SA, acho que exemplo era, acho que a Ferroviária. Barueri era limitada. Red Bull vira limitada com a gente também. Teve algo semelhante no Figueirense. O Figueirense foi uma transferência do departamento de futebol para Elephant, que era uma empresa meio que terceirizada. Que também mas era tudo muito novo. E o Botafogo foi exatamente... foi um pioneirismo nesse movimento, né? Ali. E na época, né? O Botafogo, ele vinha de alguns campeonatos onde que eles... Ali a série C era um campeonato caro, né? Porque não tem cota de participação. É ínfima perto do quanto que você vai ter de gasto de plantel. Porque viagens longas também. Era sempre aqui. As viagens e hotel ainda a federação banca quando você vai viajar, né? Tem uma certa quilometragem por avião e certa quilometragem é ônibus. Mas o Botafogo veio ali, né? Desde ali de 2015, que foi um ano que fez de tudo para subir e a gente conseguiu subir contra o São Caetano. Onde da D pra C, você fala? Da D pra C. No São Caetano, assim, naquele ano ainda que foram 3 jogos seguidos de garrafa PET na época, que era... Foi contra o Gama, contra o Crack, o Gama ainda foi fase classificatória. Foi, aí o Crack a gente pegou nas quartas, seria as oitavas, né? Isso. Oitavas, e pegamos o melhor time do campeonato nas quartas de final, que era... o São Caetano. E o Crack era a terceira melhor campanha, eu acho. E tava no nosso grupo e tinha ganhado da gente aqui, inclusive no primeiro jogo na primeira fase, né? E ali o Botafogo fez todo aquele esforço pra subir, né? Conseguimos subir e no outro ano era aquilo. Série C, beleza, você tá na Série C, só que não vai ter cota ainda, né? Você vai ter, vai ter que pegar o dinheiro do Paulistão, saber administrar durante 12 meses. Você tem que pegar aquela cota do Paulistão ali na época devia ser o quê? Uns 6 milhões, 5 milhões, talvez isso. Menos, hein? Né? Chutando, vamos dizer, colocando um jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que dava uma renda ali de 800 mil, alguma coisa. Inteiro. Aquilo ali tinha que dar pro ano inteiro, né? E a gente sabe que o cobertor curto, né? Fundo de garantia, essas coisas aí sempre tem pro direito de imagem... Pode atrasar a da carteira pode atrasar, mas o direito de imagem, como é de natureza civil, vai deixando, né? De lado. Vai deixando. E aí, assim, chegamos em 2016, né? Tivemos uma Série C, que a gente não subiu no último jogo contra o ABC, né? Mas foi um ano muito difícil também, inclusive porque no Paulista foi um ano que a federação resolveu cortar 6 times. A gente tinha 20... iam cair 6, então 30% dos times iam cair. E a gente conseguiu escapar ali, a gente ficou, se eu não me engano, em 13º
terceiro ou 12º, a gente conseguiu escapar do facão, né, que foi em 2016. Foi contra a Ferroviária, esse ano aí? Ó. Aquele ano, o jogo da Ferroviária foi importantíssimo, e o último foi contra o Capivariano aqui, mas eu falo que o gol do Serginho lá foi o que salvou, né, e o Rodrigo Thyssen tomando chute na cabeça pra tirar uma bola de dentro do gol, e a gente tava lá, né? Sim. E a gente tava lá em Araraquara. 10 ônibus. Foi um negócio, assim, esses momentos que eu falo, às vezes, né, nesse momento amargo, né, nesse momento de dificuldade, parece que, vamos lembrar Mirassol também, pra evitar o rebaixamento em 19, né? Foi 19. Foi 19 também. Parece que nesses momentos sai botafoguense de tudo quanto é lado. Mas também tivemos momentos bons. Em Mojimirim, por exemplo, 2013, que a gente, sei lá, 30 ônibus foi pra lá, a gente lotou atrás do gol, né? Mas só pra não perder o fio, então 2016 foi um ano que também se investiu muito e não conseguiu acesso. Aí 2017 o problema veio. E aí também se tentou montar um time pra subir. E aí acho que ali as contas estavam difíceis, porque o pessoal de 2015 estava cobrando, o pessoal de 16 estava cobrando, Botafogo até tinha a questão do ato trabalhista já começando, né, que era o parcelamento das dívidas, mas é aquilo, você tem que pagar salário do jogador, pagar todos esses direitos, trabalhistas e tudo mais, e manter a estrutura. Não é fácil manter. O estádio do Botafogo é do Botafogo, não é da prefeitura, né? Futebol é caro, né? É diferente um estádio de prefeitura onde tem o corte de grama, subsídio, até eu acho que não sei qual saiu hoje, que um dos times da Série B, que eu acho que parece que a cidade vai ajudar. Depois eu vou tentar lembrar. Parece que a prefeitura vai ajudar o time no campeonato, né? É um negócio, né, que a gente... do gramado. Vai ajudar o time com dinheiro. Depois tem muito isso na Série B, né? Você pega, por exemplo, CRB, tem subsídio, Remo e Paysandu também tem subsídio do governo e do município. Paysandu e Remo, já falei? Amazonas também. Então são vários times que têm subsídio. E a gente aqui tem mais essa despesa, né? Que é o estádio, manutenção do estádio daquele tamanho. E aí, no final ali de 2017, a coisa tava feia. E aí, essa transição, vou deixar, né, pro Beraldi falar mais dessa parte, porque eu falo, a Constituição da SA, ela passa pelo Conselho Deliberativo, né, também, mas também por toda essa... uma parte jurídica, né? Tem toda a questão jurídica de formação essa novidade, né? Que você falou, o Botafogo tinha as dívidas, mas o que o próprio... a gente sabe que o Adalberto, ele não veio aqui para pagar as dívidas do Botafogo. Ele veio aqui para fazer futebol e ter a questão... parte da grana do futebol viria de shows. Então, por isso, toda a questão da arena também, né? Mas aí eu vou deixar o Beraldi complementar também essa história que ele viveu de perto também, né? Toda essa parte... da transição. Da transição. O Botafogo sangrando, realmente. Com muitas... luz cortada. Sem salário, sem dinheiro. Penhora de estádio todo mês, né? E aí ele viveu de perto também. Voltando um pouco no tempo, 2008, né? O início da nossa retomada na Série A1, né, que a gente consegue o acesso na Série A2 e a gente joga a primeira Série A1 em 2009, e ali foi feito um plantio do que a gente veio acolhendo nos anos seguintes, porque as gestões do Luiz Pereira, do Virgílio e dos demais colaboradores da época foi muito pé no chão, com muita austeridade financeira. A gente vai lembrar no episódio de 2010, né, do Coritiba, mas acho que não apaga, né, o legado que foi deixado dessa prosperidade que foi cultivada. E, por exemplo, em 2014, a gente monta um puta de um time, né, no Campeonato Paulista. A gente chega nas quartas de final contra o Ituano. A gente acaba perdendo os pênaltis, porque o Ituano foi campeão paulista naquele ano. E na Copa Paulista de 2014, a gente também monta um time bom e barato. A gente revela o Gimenez, que foi para Chapecoense, o Vitor Bueno, que jogou no Santos, no São Paulo. O Kaique foi para o Atlético Paranaense. Então, a gente consegue montar times bons e baratos. Tanto é que, dessa época, não tem nenhuma ação trabalhista. Porque pagaram. Foi feito um planejamento em cima do orçamento que tinha e que foi cumprido à risca. Paulistão de 2015 também era essa gestão do Gustavo Assé de Barbariza, Rafael Magnutese era o diretor de futebol. A gente faz um bom paulista, né? A gente acaba perdendo. Consegue a vaga na Série D, exatamente. Inclusive,
E a gente perde pro Palmeiras, né, nas quartas de final. Um jogo que a gente poderia ter ganhado. O Zé Roberto acaba perdendo aquele gol, né? Embaixo da trave, praticamente no Allianz. E até ali, beleza, tudo deu certo. Aí troca a gestão, tem uma eleição no Botafogo. Uma disputa mesmo, né? Fazia muitos anos que não tinha uma eleição no Botafogo. Foi voto a voto. Antes era por aclamação? E é uma história muito polêmica essa eleição, porque no dia da eleição chegou um monte de conselheiro novo de uma chapa e acabou ganhando. Então algo meio estranho. Posso fazer uma parte? Claro. Né? Inclusive, o conselho ele é assim, a minha empresa, inclusive, ela administrava a cobrança do conselho, né? Uhum. E o conselheiro é assim, depois de 4 meses que ele ficava 3 meses inadimplente, e a gente notificava, ele perdia o direito, né? Perdia o direito. Então, muitos ali que, uma chapa de 300 conselheiros, por exemplo, lá no início, né? Porque coloca o nome, eu quero ser conselheiro, tenho cadeira, tal, coloca o nome aí, tal, ou, né, daquele jeito. Chegou próximo da eleição, faltando um mês, e foi meio que assim, as duas chapas concordaram. E não, quem tá inadimplente paga os últimos 4 meses e vamos deixar votar. E foi. As duas chapas concordaram, né? As duas chapas concorrentes concordaram com isso. Aí, e foi, na época, vocês estão decidindo isso, quem tá tomando a decisão de fazer isso é você, é o presidente do conselho. Quem é a gente para falar, não vamos receber, tá? Quem tá dando o direito de votar são vocês. E aconteceu isso, de uma chapa, mas foi muito pau, acho que foi 2 votos de diferença. Foi colado. Foi muito colado e foi uma coisa assim, mas apareceu gente que não sabia onde era a sala do Conselho Deliberativo. Teve gente que foram buscar de carro quase um tio Paulo, sabe? A história do tio Paulo. Com o pé na cova. Foi um negócio assim, né? Mas, essa eu falo, as duas chapas tiveram as oportunidades. Foi uma eleição que teve debate, teve sabatinas. Sim. Né? Exposição de ideias. Reuniões. De projetos, reuniões e alas. Foi um negócio assim, até muito profissional mesmo, para campanha política de acho que assim, às vezes nem você não vê para vereador e prefeito. É verdade. E foi uma situação assim que deu um sentimento, eu como conselheiro na época, me deu um sentimento, nossa, se estão brigando pelo Botafogo, né, dessa forma, é pro nosso crescimento, né? Não é só pelo poder, mas parecia que tinha muita gente envolvida para fazer aquilo dar certo, né? E foi acho que foi 150 votos para um lado, 153 para o outro. Foi um negócio assim impressionante, né? Mas aí teve exatamente isso que o Beraldi falou. E eu fui testemunha dessa conciliação das duas chapas para, libera aí, o pessoal paga e volta e pode voltar a votar. O que eu, particularmente como conselheiro, era contra. Mas, se o presidente e a mesa estavam autorizando e as duas chapas concordando, né? Fazer o quê, né? E aí começa uma cisão no Botafogo. Porque criou-se uma oposição. A partir do momento que... Quem perde, né? Virou oposição e aí houve um racha que a gente não estava habituado. Como coletividade, era algo que... Foi algo novo para nós. Porque fazia muitos e muitos e muitos e muitos anos que não tinha eleição de fato. Era só aclamação, aclamação, aclamação. Desculpa, talvez a última que iria ter foi lá em 2005, que iria ter a eleição, que seria o Luiz Pereira, e a chapa da época do Bonini. Isso, dá uma... E a chapa do Bonini foi impugnada por falta de assinatura. O presidente do conselho... Na época, o que tem a presidente da eleição ali na hora, né? Falou, essa chapa aqui tá sem assinatura, tá impugnada, então aclamação do Luiz Pereira, né? Então, hoje que a gente vai remotar 20... que tinha 7 mil votos por conta de uma manipulação do presidente cadeira de cativa. Então, a gente tá falando que de 5 para 15, né? Foram quase 10 anos aí que teve essa sequência de Luiz Pereira, Virgílio, Luiz Pereira, Silvio Martins, mas aí também com depois a sede Bariza, né? Então foi...
E vários grupos trabalhando também, Turma do Fosso, Centenário, pessoal da Fiel muito próximo, tinha também, na época era Kamikaze, né? Porque esses momentos de dificuldade de acesso, tem uma... Quando você sente que, não, vamos brigar aí pra subir, e de D pra C, e pegar a vaga... E tudo mais, é um negócio, é diferente, né? Promove a união. Promove mais a união, né? Mas, desculpa, Beroli, só não queria lembrar que é um fato histórico, né? Claro. E eu tava lá também, lá em 2005, eu lembro que eu estava lá também, presente, quando eu vi essa impugnação dessa candidatura também. O presidente foi macho ali. Foi. Essa história é muito boa, né? Não sei se era Taveira o nome dele. Eu acho que era. Taveira. Acho que, se eu não me engano, era Taveira. Ou Taverna? Não, acho que era Taverna. O pessoal vai falar. Alguém no chat deve responder. Daqui a pouco alguém comenta aí. E aí, em 2015, tem essa troca de poder para a disputa da Série D. E aí os problemas começam. Porque montou-se um elenco que não tinha como ser pago. Já era sabido. E aí, o problema da gestão do Gerson, que foi o presidente da época, era contar com o ovo no cu da galinha. Vamos fazer agora e depois a gente vê como que a gente faz. E a gente contava com uma parceria do Banco BMG na época, através do Coimbra, que é um clube satélite que eles têm em Minas. Só que essas coisas acabaram não acontecendo como era esperado. E aí foi se recorrendo a outras fontes de renda. A gente tinha o Instituto Botafogo na época, né, que era um projeto de intercâmbio com governos, principalmente da Ásia. Então tinha jogadores do Cazaquistão, tinha jogadores, um tempo teve da Austrália, se eu não me engano, Benin na África, China tinha bastante, futebol masculino e feminino. Isso era uma fonte de renda muito interessante para o Botafogo. Aí, para custear a Série D, que a gente deu um all-in para subir, também começaram a utilizar essa fonte de renda e depois o Instituto Botafogo até acabou sendo finalizado, não por conta dessa destinação de verba, mas porque houve uma dificuldade para formatação de contratos com outros países, né? Porque isso é um programa governamental. E aí, em 2015, não tinha grana para fazer, a gente foi até o final, sustentou, e aí muitos botafoguenses também ajudavam com bicho, donos de estabelecimentos falavam assim, a gente vai dar R$2.000 aí para pagar o bicho da rapaziada se ganhar o jogo. E assim foi indo, e chega no final de 2015, a gente é campeão da Série D, o Gerson nas nuvens, né? Aclamado como um dos maiores presidentes da história do Botafogo já. Consegue um título nacional, um acesso depois de... Quantos anos que a gente não tinha acesso em título nacional? 98, né? Foi o último. Nacional 98 para 99. Então fazia, 17 anos que não tinha um acesso em divisão nacional. E aí a gente chega para 2016 com o Marcelo Veiga, dá uma reformulada no elenco, que foi campeão da Série D, e o Paulistão, dificuldade. Com elenco caro. Manda o Marcelo Veiga embora, traz o Márcio Fernandes, monta de novo um time caro na Série C. E o problema do corte que 6 cai 6 era muita coisa. Foi difícil esse Campeonato Paulista. A gente monta de novo um time caro para a Série C e ainda contrata jogadores durante a competição que encarecem ainda mais esse elenco. A gente tinha, por exemplo, o Guri do Prado, que era um meia do Southampton, que jogava a Premier League. É algo, inimaginável. Essa época que tinha o Pimentinha também? Não, foi 2018. 2016 era o time do Zotti, do alemão, que tacou o copo no torcedor. Louco da cabeça também. E a gente perde o acesso, como o Lucas falou no último jogo contra o ABC, lá no Frasqueirão, uma falha do zagueiro, o nosso atacante também perde um gol cara a cara. Enfim, vamos para 2017. Montaram o elenco mais caro que a gente disputou um Paulistão. Mais caro. Pagaram um absurdo nos jogadores. O Marcão, que era o nosso centroavante, ganhava R$90.000. 2017. Ano passado, esse era o nosso teto salarial na Série B. 7 anos depois. Então eram valores, assim, completamente fora da curva. Beleza, a gente chega nas quartas de final, perde pro Corinthians em Itaquera. Empata aqui 0x0 e perde lá, de 1x0. Teve chance, o Marcão, inclusive, perdeu um gol, né, debaixo da trave. A gente tem essa sina de perder acesso com gols escabrosos perdidos. E o Cássio fazendo uma puta de uma defesa na nossa frente ali. Jogou pra caramba esse jogo. E aí, na Série C de 17, ao invés de dar uma segurada nas contas, vamos gastar mais. Aí monta um time com Edno, com Moraes, com Gladstone. Time caro pra caramba também. Chegou no meio. Esse time, ele nem consegue classificar. Ele morre na última rodada e uma série de fatores esquisitos.
O Edno até sai antes, né? Ele vai pro América Mineiro. O Moraes era o general lá? Não. O Moraes era o do baixinho, Corinthians, do Vasco. Tá. Que tinha o drible Danos Moraes. E aí, chega em 2017, já com a dívida do Paulistão, porque não tinha pagado ninguém. Desse Paulistão ninguém recebeu, certo? Nem o técnico. Ninguém, zero. Que processou o Moacir Botafogo, Júnior inclusive. processou o Botafogo. E aí, na Série C também não paga. E aí, E agora, né? Fudeu, não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Aí, no final de 2017, contrata o Bruno Moraes. É o primeiro reforço pro Paulistão. E aí, o Gerson foi no nosso programa em 2023, eu acho. E a gente perguntou, não tinha dinheiro em 2017, vocês contrataram o cara em novembro. Ou seja, ele vai receber 3 meses sem jogar. Como que vocês acharam que ia fazer isso? Eu falei, depois a gente ia ver o que ia fazer. Então, não tinha nem calendário. Não, e pagou 3 meses pro cara parado. Então, o planejamento era uma loucura. E aí, em 2018, no final de 2017, começa essa aproximação com o Adalberto, que é quem constitui a SAF. Ele vem através do Gustavo Oliveira, que é filho do... Era ligado ao São Paulo, não era? Mas ele tem parentesco com a família do Sócrates do Raí também. também. Sei que é da família do Sócrates. Então, ele é irmão, né? Não, ele é sobrinho. Gustavo, sobrinho, verdade. E aí ele apresenta o Botafogo para o Adalberto, que eles tinham esse trânsito do São Paulo. O Adalberto tinha sido diretor do São Paulo. Ele que paga o Luiz Fabiano para vir na época do Juvenal. Enfim, era um bacanão desse meio aí do Morumbi, né? Empresário forte, tinha grana, gostava de futebol, teve essa experiência. Tanto é que depois os maus resultados do São Paulo acabam tirando ele, né? O Conselho do São Paulo faz uma pressão muito forte e ele entrega uma carta de renúncia, né, do cargo. Ele fica um tempo em ato, depois ele volta a aparecer com o Botafogo. E essas conversas iniciais no final de 2017, elas eram meio às escondidas, né? A gente não tinha ciência do que estava acontecendo. Começa o Campeonato Paulista, monta um time caro de novo, um time muito caro, Paulistão, e aí acabou o dinheiro em fevereiro. Acho que o Paulistão é sempre um problema, porque assim, você... se você não tinha jogadores bons da base ou uma espinha dorsal, se você montar time fraco no Paulistão, aí nasceu. É rebaixamento, né? Porque é muito disputado, né? Então, acabava tendo esse investimento muito grande exatamente para não cair. Então, mas praticamente acabava se gastando toda a cota só para não cair, né? Não era um planejamento... Para ser campeão. Se gastava e não conseguia ir longe, né? No máximo aí, é o que eu falo, esse ano do Moacir, a gente ficou em quinto, em 18 a gente foi os pênaltis contra o Santos, né? Sim. Que aí já era o Condé, né? Acho que o primeiro ano que a gente ficou com o mesmo técnico do começo até o final do ano, né? Que foi o Condé, faz né? tempo que não acontece não, isso e quase ainda. que ele vai embora no meio do campeonato, né? Também tem. Pode continuar. E aí, chegando no final da reta final do Paulistão em 2018, último jogo da fase de grupos contra o São Caetano, o elenco falou que ia fazer greve. O ônibus indo para São Caetano, os caras falaram, se a gente não receber, a gente não vai entrar em campo. O Léo Franco, que era diretor, liga desesperado pro Gerson, que tava em Ribeirão, assim, fudeu, não tem dinheiro, os caras não vão entrar em campo, o que a gente faz? O Gerson pegou o telefone e ligou pro Adalberto. Tava conversando para constituir a companhia. Adalberto, agora é a hora. Preciso de dinheiro, preciso de grana, me ajuda. O Adalberto falou, precisa de quanto? Para acabar o ano. Só que o Adalberto já fez isso pensando em amarrar o negócio. Porque o Botafogo contrai um mútuo dele, um empréstimo, como pessoa física ainda. Para custear o restante da temporada 2018 inteira. Aí o Gerson falou um valor, ele aportou, o Botafogo joga contra o São Caetano, entra em campo, a gente vai para as quartas de final contra o Santos, 2 empates 0-0, perde nos pênaltis. Beleza. Vamos para a Série C. Já era com dinheiro do Adalberto, porque não teria grana para fazer o campeonato. Montou-se um time mais modesto para a Série C, com algumas peças da divisão, algumas peças com rodagem, né, como o Pimentinha, tinha o Geme também, que era o centroavante, o Plínio. Montou-se um bom time, deu liga, tinha um bom treinador que era o Léo Condé. Beleza, subimos. Na Bacia das Almas, aquele jogo do Caio Dantas. O Caio Dantas, inclusive, a história dele era um jogador do Coimbra, né? Que tava aqui em... O Caio Dantas, ele chega para fazer... É o nosso herói, né? Eu gosto muito da louros ao nosso goleiro, o Thiago, né? Que não era para jogar a competição também. O Thiago, que acho que foi importantíssimo, né?
E o Felipe Augusto também. Que nunca tinha acertado um pênalti na vida. E bateu o pênalti decisivo. Mas o gol do Caio Dantas é o que ficou na história, né? Só fazer uma aspas, né? O Caio Dantas ele chega pra fazer um período de testes por causa da parceria com o Coimbra, que era um jogador do BMG. Não acharam um clube pra ele no segundo semestre. Enfia aí e vê que aproveita. Aí o Léo Condé torceu o nariz, pô, não vai aproveitar e tal. Aí viu ele treinando, falou, beleza, pode ter uma utilidade. O primeiro jogo dele é contra o Luverdense, no caso do Rio Verde, porque o GM pega uma gripe, né, desfalca o Botafogo e ele vai e faz 2 gols. Primeiro jogo dele. E continua no banco, mas aí o Botafogo vai jogar em Erechim. É famoso jogo de Erechim. E eu tava trabalhando no clube nessa época já. Esse que deu rolo também? A gente ganha do Ipiranga, no Rio Grande do Sul, uma vitória fantástica. Liberaram os jogadores da concentração, para dar uma quebrada, mas excederam a quebrada, mandaram 3 jogadores embora, um deles era o Jamie. E aí o Caio Dantas vira titular. Um cara que não ia ser aproveitado, que veio um favor, né, com o Banco BMG, vira o titular. E aí ele faz o gol do acesso. E o Thiago Cardoso, ele veio com uma lesão seríssima no joelho. Tanto que vários jogos do Paulista, quem faz é o João Lucas, que era o goleiro da base até então. Que é o que tá no comercial agora? Isso. E o Thiago Cardoso, ele veio com o rótulo de, pô, tem que se aposentar porque senão não tem mais saúde para jogar. Ele vai e pega o pênalti do Marcos Aurélio na ida e na volta. Então, são nuances muito loucas, né? E o Felipe Augusto, como eu falei, ele nunca tinha feito um gol de pênalti na carreira. Acho que ele tinha batido 2 e perdido 2. E ele vai e bate o 5º pênalti, que faz o gol. Então, são nuances, assim, que, pô, só com o Botafogo isso acontece. Aos 47 do segundo tempo. 47 e 24. A narração do pessoal da Paraíba é imortal pra gente verdade. aqui. 46,5, vai acabar. O seu pai que torcia pro Belo. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Eles colocaram até na Sabiane Ribeirão pra tocar isso aí. Isso daí é demais. Isso aí foi muita resenha. E aí vai pros pênaltis, tem o São Saulo. Aqui tem São Saulo, que é o goleiro, Tinha né? perdido o acesso pra nós em 2015. É o nosso... sim. Ele era goleiro do São Caetano. Do São Caetano. E aí a gente consegue... Esse eu falo que, assim, acho que é o último momento de êxtase do botafoguense, como ainda Botafogo FC. Foi o acesso, né? Porque depois a gente teve mais um jogo no estádio, que foi a semifinal contra o Cuiabá, mas a gente tinha perdido o jogo de ida. A gente toma 3-0 aqui. E eu acho que a SA já tava com pressa pra já derrubar tudo, pra começar a construir a arena. Acho que nem se deu muita importância. Inclusive. Foi o último jogo que teve, né? A gente toma 3-0 e o goleiro do Cuiabá era o Vitor Souza. Era do Botafogo agora. São muitas coincidências, né? E aí, em 2018, formaliza a companhia. O Adalberto entra como investidor através da Trex. E o que eu via de condição dentro do clube era algo que realmente estava difícil. Por exemplo, eu era funcionário do clube. Refeição, quem comia primeiro eram os jogadores, depois comia a comissão técnica, meio que junto, e depois o departamento de futebol. Se sobrasse, comia funcionário. E eu acho que eu fiz 2 refeições no clube nesse período. A gente tinha que pedir marmita porque não sobrava comida. A sala que eu trabalhava do marketing o teto era essas placas, sabe? Umas placas brancas e, cara, tudo mofado. Tudo mofado, pô. A situação era zoada. Meu notebook pra fazer arte, pra abrir a ferramenta de texto no Photoshop, demorava, sei lá, uns 2 minutos. Então, não tinha condição Como que trabalha desse Era jeito? muito difícil. Era muito difícil. Muito, muito difícil. A gente convivia com problemas de atraso de salário. Eu ganhava R$600 nessa época no clube. Poucos meses me pagaram em dia. Eu não fiquei pra receber nada. Mas sem pagar uma devendo, mas eu também não ligava. Não tava lá pela grana. Eu tava lá pela sensação de, pô, tô contribuindo com o clube que eu amo. E é um orgulho que eu tenho de ter feito a campanha do acesso 2018. É uma satisfação pessoal gigante. E ter entrado no estádio. Eu entrei com 10 minutos do primeiro tempo, eu entrei atrasado. Pô, vi o estádio lotado, falei, pô, valeu a pena. Eu trabalhei numa rotina insana naquela semana. Era das 4 da manhã até, sei lá, 2 horas da manhã. Virava praticamente. 2 semanas sem dormir. Mas valeu muito a pena. E o Botafogo estava numa situação extremamente precária. A operação, não sei se tinha como tracionar mais. Porque a gente já vinha de 3 exercícios de prejuízo e a gente ia jogar uma Série B. E já tinha o dinheiro do Adalberto. Ele pega o time na Série C, de fato, né? E com o aporte que ele faz, a gente consegue o acesso. Não acho que a gente conseguiria o acesso sem o dinheiro dele, porque eu nem sei que elenco que ia ser montado, gastando o que tinha, porque não tinha nada. Pois é. E, sei lá, talvez a gente pudesse cair.
Não Porque tinha aquela saída, Série C não. foi difícil. Era uma Série C competitiva. Tinha alguns times de A qualidade. 17 ficou ali quase perigando, né? A gente chegou na A gente última chegou rodada... a fazer as contas ali. A gente chegou na última rodada brigando por classificação, ganha de 5 do Ipiranga, mas... Também, pelo saldo... também tinha... Um jogo antes tinha chance de cair contra o Joinville, né? Isso, o negócio verdade. E era um time reforço caro. E aí, 2019, vendem a ilusão de... Nossa, o Botafogo tem um investidor, é o PSG do interior. Essa frase me marca muito porque me foi dita por um cara que era da alta cúpula. Pô, investidor agora, né? Foda. Pô, subimos pra Série B, tem um cara pra colocar grana, desmancha todo o elenco que subiu da Série C, mantém o treinador, monta um time novo. Um time que era muito bom pro Campeonato Paulista. Mas a gente tem o problema da questão do entrosamento e os caras demoraram pra pegar no tranco e a gente quase cai no Paulista. É aquele fatídico jogo contra o Santos, que a gente faz 4-0, 3 do Rafael Costa, uma chuva absurda, e aí a gente respira. A gente Graças teve uma sequência graças ao São interessante. Paulo, né? A gente teve uma sequência de um jogo complicadíssimo aqui contra o Bragantino, Sim. que se eu não me engano foi 2-1. Tinha acabado de virar Red Bull lá. A gente vira junto. O Veiga era o técnico. E depois a gente vai para a Batalha de Mirassol, né? Que foi um ponto importantíssimo, porque a gente acabou fazendo ali esses 3 pontos no final, 3 contra o Bragantino, um empate contra o Mirassol e mais a vitória contra o Santos. Imagina, 7 pontos em 3 jogos, aquela conta que só lá em 2012 que a gente ganhou os 3 últimos e fez 9 pontos e escapou, né? E foi esse jogo do Mirassol também foi uma das caravanas mais legais que a gente fez também. Mas aí o que eu brinco foi uma das primeiras pisadas de bola do investidor com a gente. Que... O Roberto prometeu que quantos ônibus precisasse, ele ia disponibilizar. Eu tava lá. Eu tava lá, eu ouvi da boca dele. E aí chegou na hora e falou assim, vou dar 5. Só 5. A gente foi em mais de 30. Mais de 30 ônibus. Manda ônibus, gente. Não, imagina. Você imagina. Não botou fé, né? Eu como torcedor, né? Pô, e a gente organizou. Falou, não, então tá, você dá só 5. Então dá o dinheiro dos 5 aí. E o resto a gente vai correr atrás. E aí, com isso, né? Dinheiro de empresário, de torcedor cotizando, vendendo passagem por R$1, por R$2, pra simbólica mesmo, né? Aí depois, pessoal, agora não tem mais subsídio, é R$15. Não, mas tá bom, e vamos. E chegamos lá e fez a diferença. Nós éramos maioria no estádio. Maioria no estádio, empatezinho ali, acho que foi 1-1, né? Foi se não estiver enganado. Com anticlímax, né? Que logo no começo do jogo, 1-0 Mirassol. Nossa. E o empate a gente explode. E aí tem a gente assim, eu brinco, eu volto fazendo as contas. Não, já caiu? Não, já precisa de tal coisa acontecer. E era um jogo, acho que tinha um jogo do São Caetano. Isso. Contra o São Paulo. Isso. No mesmo horário que o nosso e tal. E a briga era mais ou menos com eles, né? E, rapaz, a gente enfia 4 no Santos aqui. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Uma chuva do caramba, aquele jogo foi... Mas eu quero essa parte aí, né, da formação da SA, que foi definida ali, né, que o Botafogo entrou com foi feito um valuation na época, né? Duvidoso. Duvidoso e precoce nessa formatação de SA. Então, hoje você ouve falar de SAF, você ouve falar de bilhão, você ouve falar de 150, 200, 300 milhões. Sim. E na época o valuation foi assim, o Botafogo com a vaga na época já valia como vaga na série, quando começou não tinha subido ainda. Então o Botafogo é um clube de série C e de série A1, com um plantel de tanto, potencial, tantos sócios torcedores, vale 20 milhões. Nossa. E aí ficou para fazer essa conta de 60-40, 60% Botafogo Associação e 40% é isso, né? 60-40, não tô errando não. Ficou assim, não. Então o investidor iria aportar 8 milhões na companhia e o Botafogo entraria com esses ativos, que cota de... prospecção de cota, mas também das vagas, né? Das vagas em Série A1 e direitos federativos. E isso que eu acho que acabou se complicando nesse sentido que assim, e as receitas? E as despesas? Então, o clube tinha despesas, tinha um passivo trabalhista
forte, principalmente desses anos, 15, 16, 17, né? E até do 18, por que não? Mas 15, 16, 17, 18 ali. Tinha o ato trabalhista, que era um parcelamento de cerca de 9 milhões na época, que estava parcelado, o Botafogo pagava 100 mil reais por mês. Refis, cerca de 40 milhões, que aí você tem aquele negócio de cair juros e multa, tem que pagar ali cerca de 40, 50 mil por mês. Fora ações pequenas cíveis, que o jogador não entrou com a ação e o jogador, não, vamos fazer um acordo aí, 50 mil, me paga 30, tá certo, sabe? Esse tipo de coisas pequenas que tinha essas ações mapeadas, né? Mas eu sou conselheiro, né, há bastante tempo, todo mundo sabia que o Botafogo tinha 2 bombas relógio dentro da história do clube, sabe? Aquela coisa que tava debaixo do tapete, mas você viu o volume ali? Uma hora isso aqui vai estourar. Quais eram? Que era a questão do Curitiba, lá em 2010, que vieram jogadores pra cá e não foi se pago o valor, não se pagou o salário deles, a parte que era do clube, né? Eles vieram emprestados? Vieram emprestados, acho que... Demerson, Jonas e mais um. O último era muito ruim. E aí parte do salário o Botafogo tinha que pagar e não pagou. E aí o Curitiba acionou o Botafogo. Aí isso virou uma dívida cível, né? Tem toda essa situação. E uma dívida lá de 97, 96, que é 96, eu acho. Juventus de Santa Catarina. De um jogador, um empréstimo de um jogador. Botafogo também não pagou, da época do Laerte Alves, né? Tem questão do passe do cara também. Um rolo. Aquele rolo, mas assim, tinha uma promissória lá. A gente sabia que tinha uma promissória. E isso, justiça brasileira, vai prorrogando, entra o grupo de advogados, aquela situação vai acompanhando e tudo mais e tal, vai tentando, vamos mexer lá, não, acontece isso aqui, vamos ganhar mais tempo, e foi se indo, né? Mas era sabido, né, dessas duas... Que uma hora ia ter que resolver isso daí. Isso ia resolver. O Axial também, né? Que foi defusado já em 2018. O Axial era aquele que a gente fala assim, não, a gente vai perder o estádio, né? E com toda uma manobra, e eu não duvido que possa ter tido alguma influência do Adalberto, não. Política. Até porque, eu vou construir tudo isso daqui se eu comprar, né? Se eu fizer a ação, isso aqui vai valorizar, vai e tal. E que onde que é toda aquela área de estacionamento. Então o Botafogo com uma dívida, acho que já tava mais de 20 milhões, né? Tava alto. Falavam que ia leilão, né? E conseguiu-se trocar a dívida pelo terreno, pro Axial, né? Mas aí teve envolvimento de muitas pessoas, né? Que conseguiu chegar... Porque um cara, acho que era um português, alguma coisa assim, conseguiu-se fazer esse acordo. Então, mas era o Axial, acho que era... E o Axial remete lá a 2002, né? 2001, Botafogo foi vice-campeão, aí 2002... Botafogo tinha um jogador que é Matheus. Foi vendido. E a gente tinha, na época ali, né, 98, 99, ali tinha aquela parte do consórcio com o Brunoro, né? E aí se desfez o consórcio, né, que era de investimento ali. E aí o Botafogo que tinha que fazer era, assim, no papel, tudo bem, se revelar jogador, vocês têm que pagar um percentual pra gente. E na época, a diretoria, na época não era do conselho ainda, mas falou assim, não, deixa quieto, não vão pagar não, que a gente tá precisando pagar nossas contas. E aí... Aí virou a bola de neve, você né? ficar devendo pra banco, o negócio, né? Foi ali a revelia, o negócio foi pegando, e eu acho que era só você manter ali, né, um bom acordo, né, durante um tempo, o negócio virou uma bomba relógio, mas eu acho que era maior até do que Curitiba. Acho que a preocupação também ficava nessa, mas acho que foi... e essa questão do terreno foi teve bastante questões políticas, desde a época da Darcy Vera também, que não se podia subir Edificar, prédios. Aí plano diretor, o Botafogo queria trocar pelo terreno da parte de baixo, que é onde as escolinhas... Teve toda uma parte política nisso na época. Então, assim, eram várias preocupações, né? Mas aí o que acabou acontecendo é que, assim, essas dívidas... as dívidas acabaram ficando para que o Botafogo Futebol Clube e Associação pagasse. E nada dessa dívida ficou para o novo CNPJ. Aí, o que viria de dinheiro pro Botafogo Futebol Clube e Associação pagar? Como sócio com 60%. Ele ia ter... se fez um acordo de uso de superfície, né? Que é o aluguel do estádio. E ali foi colocado 120 mil.
né, na época, e inclusive depois, sem reajuste e tal, um erro que nunca foi corrigido. E juntando as receitas ali, que seria, mas isso aqui, mais as cadeiras cativas, que o clube administra, escolinha, loja, vai dar para pagar. Mas eu ouvi de uma pessoa que era da época ali, falando, não, a gente sabia que não ia dar para pagar. Mas não podia deixar de perder o acordo. Era R$250 mil o passivo mensal que deveria ser pago. E de receita fixa só tinha 120 mil. Só tinha 120 mil. Então, né, e aí tem toda a questão que se discute até hoje, que é de não ter sido seguidos os trâmites de assinatura dentro do Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, né? E isso é matéria de discussões no Botafogo e até na Justiça por uma ação de conselheiros, que até hoje tá vigente. E é aquilo, acho que o que começa errado, não tem como andar. O pau que nasce torto é difícil endireitar, né? E desde do primeiro ano, ali já em 2019, 2020, já se começou-se a vislumbrar, principalmente aí quando o presidente da época saiu, que era o Gerson, que entrou um novo presidente, que aí se abriu a caixa preta, né? Começou-se a ver os contratos. E aí, isso aqui não passou, isso aqui não foi bom pro clube e tal. E aí se começa uma briga, essa briga se estende desde 2019, de forma ferrenha, né? É difícil a gente falar aonde a gente estaria hoje se não tivesse tido a SA, né? E também poderia pensar, poxa, onde a gente poderia estar se tudo tivesse sido feito da forma correta, os valores corretos e de forma boa para os dois lados, né? Eu falo, o Botafogo ele não precisava de dinheiro, o Botafogo precisava pagar essas contas, né? Fala briga por poder, o pessoal cansa também. Os diretores cansam, porque, nossa, foi tantos anos, né, diretor colocando dinheiro da empresa, colocando dinheiro de casa, tendo oficial de justiça batendo na porta, tendo jogador apontando o dedo, até arma, né? Eu acho que uma hora cansa, né? Então, claro. A profissionalização é importante. Era necessária, né? Era necessária, mas também tem muita gente do meio botafoguense que conhece muito de futebol. E se o Botafogo chegou nos 100 anos até lá, foi por causa dessas pessoas que o pessoal fala que são os abnegados. Uhum. Mas foram voluntários, assim como eu, meu pai, o Beraldi, nossa, vão ser muitos aqui que passaram, ou seja, pela presidência do conselho, pela presidência, trabalharam já como gandula, trabalharam como maqueiro, já trabalhava no sistema de som, e fazia por amor, né? E trabalhou tudo isso por amor. Fizeram parte da história do clube. Fizeram esses 100 anos, né? A gente chegou com as nossas forças, a duras penas, né? Perdeu um polo esportivo, perdeu, mas hoje você vê quantos times, né? Esse negócio de clube, né? Hoje os clubes de Ribeirão mesmo, o que sobra, né? Porque é uma coisa, modelo que acabou parando também, né? Mas na época perdeu o pole para pagar dívidas do passado. Pagar dívidas, perdeu o pole, se não me engano, ali na faixa de 2009, 2010, para pagar dívidas da década de 90, do início dos anos, que foi se criando também dívidas trabalhistas, né? Uhum. Então era isso, você ia perder, vai o anel, mas não perdi o dedo, né? Mas só fazer essa parte, porque começou errado, né? Não foi transparente, faltou amarrar-se melhor as receitas e as despesas, né? E por isso que tem essa briga até hoje, né?